Rapaz, eu jogando, sou um desastre mesmo. Brincadeira. Vamos começar o tutorial então? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, quero mandar um forte abraço a todos. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Então pessoal, vamos fazer o tutorial que muitos amigos aqui do canal pediram, no caso, para fazer um tutorial relacionado a jogos no seu dispositivo celular da Motorola, certo? Então pessoal, já começo explicando para vocês o seguinte, que no caso o Android ele vem com várias opções para desenvolvedores já ativadas por padrão no sistema, certo? Logs e dumps, tá? Tudo relacionado a logs, tudo relacionado a dumps são no caso depurações, tá bom? Para no caso os devs, os desenvolvedores, eles analisarem erros de algumas aplicações, etc, etc. E o usuário comum, não sabendo, no caso dessas ferramentas que já vêm pré-instaladas no dispositivo celular, não desativa, tá? O usuário comum não tem conhecimento e ele não desativa essas ferramentas. Então, vou passar para você como você vai desativar essas ferramentas, tá? Para você ter um melhor desempenho. Por quê? Todo rastreamento de sistema fica consumindo recursos, tá? Buffet de logs, dumps, etc, etc. Quem é desenvolvedor sabe muito bem disso, mas o usuário comum não sabe que essas funções, ou seja, essas ferramentas de diagnósticos ficam por padrão ativadas no dispositivo e consumindo recursos, tá? E tirando desempenho, obviamente, principalmente em jogos, tá? O que eu vou passar para você, você pode jogar ou não jogar no dispositivo, tá? Garanto que o seu dispositivo não vai travar, tá? Principalmente em jogos, para você jogar o seu Free Fire, o seu PUBG, o seu Call of Duty, certo? Então, sem mais delongas, você ligou o seu dispositivo celular, tá bom? Ligou seu dispositivo celular, você vai ver os procedimentos que estão sendo realizados em cache, ou seja, os processos que estão em cache. Todos os processos que não, no caso você não necessita, você pode parar, certo? Então vamos começar. Configurações do seu dispositivo celular da Motorola, certo? Bom, quem acompanha o canal já deixou de ser usuário leigo há muito tempo, já sabe ir facilmente nas opções de desenvolvedor, né? No Dev, beleza? Então, sistema avançado, opções do desenvolvedor, beleza? Então você observe aqui comigo, memória, tá? Memória de 2,2 GB em uso, de total de 3,8 GB. Esses dispositivos são 4 de memória RAM e 128 de armazenamento interno, certo? Digo para você, muitos falam que tem que ter 6 para jogar, tem que ter 6. Não é regra, tá? 4 de RAM, o Android roda bem, tá? Ainda mais se você tiver um processador da linha 700, tá bom? Eu aconselho processadores da linha 700 que roda bem jogo mesmo. Não é necessário você ter um top de linha para jogar os seus jogos prediletos, certo? Bom, de 600 para cima, tá? De 600 para cima você consegue uma boa jogatina, certo? Então, pessoal, serviços em execução, tá? Você ligou seu dispositivo, vamos em serviços em execução, tá? Vamos lá. Aqui, por exemplo, está o Equalizer, certo?
que é um equalizador que regula o áudio do dispositivo. Eu não vou necessitar utilizar ele para reproduzir meu jogo, não preciso ouvir o meu jogo alto, beleza? Então eu venho aqui, forço a parada dele, certo? Forcei a parada dele. Aqui no caso, com o Qualcomm que crio MSG Tuner, certo? Isso aqui fica monitorando as suas redes, tá? Operadora, certo? Então teve um amigo aqui do canal que foi e desinstalou. Ele cometeu o erro de desinstalar. Eu sempre digo, não desinstale nada que você não tenha conhecimento, tá bom? O máximo que você pode fazer é forçar a parada. Então, vamos forçar a parada da aplicação, certo? Quando você for jogar, aconselho a você deixar, no caso, desativado a operadora, ou seja, botar o dispositivo no modo avião, certo? Beleza, então? Aqui, gerenciar dispositivo você deixa, o Google você deixa, o Device Care você deixa, e aqui no caso, veja comigo, acompanhe comigo agora. Google Play Services, 15 processos rodando em segundo plano, tá? Note aqui que eu tenho livre 2,1 GB de RAM, certo? Aqui em cima fica variando os apps, certo? 469 e o sistema 1,3, certo? Aqui o que está branco, pessoal, para vocês entenderem mais rapidamente, é a memória livre que eu tenho. O azul é a utilização de apps e o preto é a utilização do sistema, certo? Então veja, a Play Store está com 15 aplicações em segundo plano. Nós podemos parar, tá bom? Não tenha medo de parar. Por quê? Se houver necessidade de algum processo da Play Store rodar no dispositivo, será ativado normalmente, tá? Pela própria Play Services, desculpe, tá? Aqui é Play Services, tá bom? Então vamos parar os processos da Play Services, beleza? Não é necessário ela ficar com tantos processos aqui, no caso em segundo plano, certo? Pode parar sem medo, porque se houver necessidade, o processo será ativado novamente, tá bom? Então você pode ir parando. Ok? Se você joga online, eu deixei um processo só, tá bom? Se você joga online, obviamente, ela vai pedir alguns processos, certo? Alguns serviços em execução. Alguns serviços têm que ser executados, certo? Agora vamos aqui nos 3 pontinhos no canto superior. Tá vendo aqui como caiu? 442. Se você está acompanhando o tutorial direitinho, tá vendo? Caiu para 442, 44, vai variando a usabilidade da RAM nos apps, certo? Mas você já economizou memória RAM desativando os serviços da Play Store, da Play Services, certo? Desculpe, da Play Services, ok? Então vamos lá. 3 pontinhos aqui no canto superior à sua direita. Vai clicar processos em cache, beleza? Então vamos lá. O jogo, obviamente você não vai parar. Veja aqui que tem 2 processos da Play Services ativos. Deixa. A Play Store você deixa. Novamente outro processo. O Equalizer, certo? Também tem processos em execução. Você pode parar. Algum aplicativo de equalização que você tenha no dispositivo, certo? Aqui no caso, desempenho adaptável, isso não funciona, é apenas mais um Bluetooth, certo? Pode parar também. Mídia você deixa, o Facebook você não vai utilizar jogando, certo?
Aqui no caso, alerta de emergência sem fio. E outros processos, serviços em execução que você tenha nessa aba aqui aberto, você pode ir parando, tá? Outra coisa que eu quero tirar dúvida do pessoal sobre o Android System Web View, porque tem muitos usuários que reclamam, desativei, parou um aplicativo, parou isso, parou aquilo. O Android System Web View, você só tira as permissões dele, tá bom? Se você desativou e parou alguma aplicação, você só tira todas as permissões dele, beleza? Tranquilo então? Bom, podemos voltar, podemos sair dessa parte aqui. Bom, ao ligar o dispositivo você fez isso, certo? Agora vamos na aba de depuração, tá bom? Vamos na aba de depuração, ainda aqui nas opções do desenvolvedor, beleza, pessoal? Estamos aqui na aba de depuração, certo? Tudo isso aqui, tá? Bom, vamos aqui no caso ao que interessa, certo? Conforme eu já citei no início do tutorial, tá? Vamos então desativar os buffets de logs, tá? Tamanho de buffet do agente de registro, porque fica registrando logs no seu dispositivo, consumindo recursos, enfim, vamos lá. Simplesmente você vai marcar desativado, tá bom? Beleza? Selecionar tamanho de agente de registro por buffet de log. Você vai desativar o buffet de log, beleza? Feito então. Agora, vamos lá. Rastreamento do sistema, tá bom? Rastreamento do sistema. Vem aqui, clicou no rastreamento do sistema. Aqui no caso, rastrear aplicativos depuráveis vai estar ativo, certo? E aqui em categorias vai estar, no caso, algumas ativa, certo? Inclusive eu vejo um erro fatal, tá? Aconselhando ativar o GFX Gráficos RAW, tá? A pessoa ativa isso aqui, eu já vi vários indicando você ativar isso aqui. Tudo isso aqui, no caso, é para gravar registros, tá bom? Para rastrear, para no caso os desenvolvedores poderem fazer o diagnóstico preciso de algum problema que esteja ocorrendo em alguma aplicação, num gráfico, tá? Então você vem aqui, desativa todas as categorias e dá OK. Rastrear aplicativos depuráveis você vai desativar, certo? E aqui no caso, o tamanho do buffet por CPU, você não vai se preocupar, porque você já desativou a função do rastreamento do sistema. Então você vai vir aqui, limpar rastros salvos. Beleza? Então, limpar rastros salvos, tá? Bom, podemos voltar. E aqui, muitos perguntam, preferência, no caso, outra dúvida, preferências do drive do jogo. Vamos lá então ver. Preferência do drive do jogo, tá? Drive gráfico do sistema, tá? Aqui você tem a opção padrão, drive gráfico do sistema. Por que eu não aconselho, eu não aconselho a rodar o drive do jogo? Porque o drive do jogo pode ser mais pesado do que o seu processador possa aguentar, certo? Então, se você tem um processador fraco, não discriminando o seu dispositivo, cada um tem o que pode ter, certo? Tá? Se você tem um processador, no caso, com menor capacidade, certo? O drive vai pesar e o jogo vai travar, beleza? Então eu aconselho você ou padrão, tá bom? Padrão, ou no caso, drive gráfico do sistema, certo? Nunca use, no caso, drive do jogo, porque dependendo do seu processador pode dar gargalo, certo? Então, ou padrão
ou drive gráfico do sistema. Beleza? Então, um dos dois. Tá ok? Feito então? Tirado a dúvida? Então vamos lá, vamos voltar aqui, pessoal. Bom, agora vamos na aba de desenho, né? Eita, acabei ativando aqui funções que não é para ativar. Telefone otimizado, já está todo otimizado, tá? Aqui o Moto G9 Plus. E vocês vejam que ele fica muito sensível ao toque, ó, tá vendo? Vamos aqui na aba desenho. Entrada, aba desenho, tá? Aqui você desativa, né? As 3 escalas de janela, transição e duração, no caso aqui. Janela, transição e duração, certo? Aqui, pessoal, eu estou usando a DPI, no caso do G9 Plus. O padrão é, no caso, 432. Eu estou utilizando 525, que me dá uma boa visualização. Se eu aumentar, vai diminuir muito as letras e vai ficar, obviamente, difícil para eu, no caso, enxergar. Então, estou utilizando 525 o DPI, beleza? Agora vamos na aba de monitoramento. Vamos aqui. Tá, monitoramento, tá? Classificar renderização HWI. Vai deixar desativado, certo? Vejo também, ó, muitos, no caso, ativando essa função aqui. Em ADB Shell, dumps, viu que eu falei sobre dumps, rastreamentos, logs, aqui ó, dumps, GFX info, tá vendo? Então você deixa desativado, tá? Vamos agora aqui em preenchimento. Monitoramento, melhor dizendo. Olha só, pessoal, aqui você vai usar sempre o limite padrão. Já otimizou o dispositivo todo, já parou as aplicações em segundo plano, já restringiu, quem acompanha aqui o canal, já restringiu mais de 200 aplicações no seu dispositivo Motorola, tá? Para deixar nada em segundo plano, Wi-Fi, rastreamento do sistema, etc. Tá? Já restringiu tudo, as aplicações, foi uma por uma, restringiu a bateria, melhor dizendo, né? Agora que eu lembrei, restringiu a bateria, as notificações e o uso do Wi-Fi, certo? Então, usa sempre o limite padrão, nada de até 4 limites, ou um limite, o processo, tá bom? Beleza, então? Bom, vamos aqui em preenchimento, vamos lá, aba desenho, vamos em monitoramento. Preenchimento automático, melhor dizendo. Nível de registro, tá vendo? Também, máximo de solicitações por sessão, máximo de conjunto de dados visíveis, redefinir para valores. Aqui, esse primeiro vai estar 10, certo? Ó, nível de registro desativado, certo? Aqui vai estar 10, você vai colocar 0 e vai dar OK, beleza? E se estiver outro valor aqui, você vai colocar 0 também, tanto na seção quanto nos visíveis, beleza? Então, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Monitoramento. Então já foi o monitoramento. Então é isso, pessoal. Tá feito aqui, no caso, as otimizações, tá? E no caso, você utilizar as outras opções, forçar 4 vezes, MSAA, também é opção sua, certo? No caso, a GPU, você utilizar a GPU para renderizar os gráficos, também é opção sua, você vê o que fica melhor. Mas, no caso, o principal, no caso, é o buffet de logs, certo? E o rastreamento do sistema,
Beleza, então aqui no Android 10 não tem sinalizadores, certo? São no caso os flags. No Android 9 já aparece, tá? Os flags, então você desativa. Beleza? Então, pessoal, então foi esse tutorial. Espero que você tenha gostado da dica, tá bom? Tudo que eu passo aqui é dica, nada é regra. Você pode concordar ou discordar. Então faça isso. Vai na depuração, na aba desenho, na aba monitoramento, no preenchimento, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham um bom desempenho aí no seu jogo Free Fire, no seu Call of Duty, no seu PUBG, tá bom? Então essa é a minha dica, tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos. O meu muito obrigado e que vocês tenham um bom desempenho em jogos no seu dispositivo Motorola. Valeu, pessoal. Se gostou, deixa aquele like e até os próximos vídeos. O meu muito obrigado a todos.